Muito bem, eu vou bater um papo com o secretário de Educação do Estado, Daniel Zen. O combate ao analfabetismo é uma das ações mais importantes da gestão de Daniel Zen. Em 2010, houve uma redução de 8 pontos percentuais no índice de analfabetismo no Estado, totalizando 80 mil pessoas entre jovens e adultos alfabetizados. No Acre, 16,5% da população é ainda analfabeta, dados do censo de 2010, principalmente adultos e idosos, de até 64 anos de idade e jovens a partir de 15 anos. O objetivo da Secretaria de Educação do Estado é reduzir esse percentual para 9% em 4 anos. E está lançado o Plano de Alfabetização e Elevação da Escolaridade de Jovens e Adultos. A meta é que até 2014 todos os municípios tenham redução dos índices de analfabetismo. Secretário, muito boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem? Tudo bem. Prazer te receber aqui mais uma vez. Em primeiro lugar, secretário, o analfabetismo na região norte juntamente com a região nordeste, estão sempre acima da média brasileira. É verdade, Alan. E um dos principais desafios de um gestor na área da educação, primeiro, é manter o aluno na escola. A evasão escolar é um dos problemas sérios que nós enfrentamos. Perfeito. No Acre, isso já é histórico. E o analfabetismo na região amazônica também é um problema histórico. O Acre tem vencido essa batalha, secretário? E esse plano de alfabetização e elevação da escolaridade de jovens e adultos, que tem uma meta ousada, é execuível, secretário? Sim, Alan, ele é um plano bastante execuível, é um plano que tem os pés no chão e a cabeça nas estrelas. Por que eu digo isso? Poético. Porque o Acre, ele baixou esse índice de analfabetismo de uma forma muito significativa nos últimos 10 anos. Esse indicador era de 24,5% em 2000, segundo informações do IBGE, são informações oficiais do censo do IBGE. E em 2010, esse indicador, que era de 24,5%, baixou para 16,5%. Então foi uma queda de 8 pontos percentuais, como você mesmo colocou. Mas ainda é o estado que tem o maior índice de analfabetismo da região norte. E a região norte e a região nordeste, como você bem frisou, aquelas regiões do país que têm os maiores índices de analfabetos em todo o Brasil. Então, uma das grandes dificuldades é a dispersão geográfica da população, o fato da nossa zona rural ter distâncias e dificuldades de acesso muito grandes. Então, o desafio ele se torna redobrado. Agora, por que eu digo que é um plano execuível, que é um plano que está fundamentado em fatos bem sólidos, em estratégias bem pertinentes? Ao longo desses anos, a gente vinha montando uma quantidade de turmas cujo recorde era entre 650 e 700 turmas por ano, em todos os municípios. Para isso, a gente contava sempre, continua contando com a parceria das prefeituras municipais, das 22 prefeituras, todos os secretários municipais de educação têm sido muito sensíveis com esse desafio, as ONGs, os sindicatos, as cooperativas, as associações, as igrejas, a gente tem conversado com as lideranças religiosas de todas as matrizes religiosas, no sentido de fazer uma grande concertação, porque é uma responsabilidade que não é só do poder público estadual e dos poderes públicos municipais, é preciso ter muito envolvimento da comunidade para que a gente consiga realizar esse plano. E muitas das estratégias que foram discutidas, e na verdade com todos esses parceiros que a gente discutiu, foi feita uma grande revisão de tudo que a gente fez ao longo desses últimos anos e que deu certo, e o que era preciso continuar fazendo e inovar no sentido que essa queda do índice de analfabetismo fosse mais veloz. Na verdade, a nossa avaliação é muito positiva de tudo que a gente fez, só que a gente quer que isso continue acontecendo, só que agora numa velocidade mais rápida. A gente quer baixar, em vez de passar 10 anos para baixar 8 pontos percentuais, a gente quer baixar 6 a 7 pontos percentuais em 4 anos, nos próximos 4 anos, para a gente baixar de 10% nesse indicador de analfabetos. Então, isso é uma grande estratégia. O plano não é só um plano de alfabetização, é de alfabetização e elevação da escolaridade. É um nome grande, né? É meio comprido, mas que a gente está chamando de povo alfabetizado. Então, a nossa meta desse ano é de 900 turmas, formar 900 turmas de novos alfabetizandos. Uma das estratégias é agregar essa turma de alfabetização já ao primeiro segmento da educação de jovens e adultos, que é o chamado EJA 1. Isso vai ajudar bastante a gente a alfabetizar uma quantidade maior de jovens. E também promover uma espécie de atendimento domiciliar na zona rural, como a gente faz com o nosso programa Asas da Floresta Infantil.
porque na zona rural é difícil conceber que os pais, as mães, as pessoas que trabalham na lida no campo, né, no roçado, depois de um grande dia de trabalho, ter que se deslocar ou de barco ou pelos ramais, sem iluminação pública, à noite, para a escola mais próxima. Então é praticamente impossível fazer alfabetização nessas regiões. Logo, o maior índice de analfabetos no Acre, quando a gente fala de 16,5% da população, estamos falando de cerca de 115 mil pessoas. É, justamente. E está na zona rural, secretário? Por incrível que pareça, Alan, não. Porque nos últimos anos a gente se concentrou tanto na zona rural que conseguiu reverter o quadro na zona rural. A maior quantidade é na zona urbana, agora a maior dificuldade é na zona rural, ainda que a quantidade seja menor, justamente porque essa questão da dispersão geográfica, da distância, do acesso, que em muitos casos é só fluvial, né, do acesso pelos ramais. Então isso torna o desafio muito mais complexo, mas é possível de fazer, desde que todos os parceiros estejam envolvidos como de fato estão, e que a gente consiga modificar algumas pequenas ações, o monitoramento, a visita à residência das famílias. Não basta ter escolas, boa estrutura, professores preparados. É preciso um plano de ação para trazer de volta aquele que por algum motivo deixou de frequentar as aulas, o desistente, aquele que participa, por exemplo, de um dos programas de transferência de renda do governo e por algum motivo vai aumentar a renda da família e precisou abandonar os estudos, enfim. Todo esse diagnóstico vai ser feito, secretário? Tudo isso foi feito, foi sistematizado nesse plano. O plano, na verdade, ele foi elaborado e vem sendo executado desde o ano passado, a partir do momento em que foram divulgados os dados do censo 2010, né, que foi divulgado só em 2011, e ele vem sendo executado. Tanto na segunda-feira, no dia 9, né, no dia 9 de abril, às 10 horas, no auditório da Secretaria de Estado de Educação, vai ser o lançamento formal, simbólico do plano, onde estarão todos os parceiros, todos aqueles com que a gente vem dialogando e que estão se esforçando para aumentar radicalmente a quantidade de turmas. Mas, Alan, nós já atingimos, falta 8 turmas somente para a gente atingir a meta que a gente estabeleceu no plano para 2012. E tudo esse plano, ele engloba o EJA, engloba o Poronga, engloba todos esses programas do governo? Os programas especiais que têm essa função, principalmente a educação de jovens e adultos, né, a EJA, porque ele agrega parte desses esforços de alfabetização à própria EJA. Então, está dentro desse plano? Está dentro do plano. Secretário, ultimamente foi noticiada a situação precária de escolas na comunidade do Rio Liberdade, na zona rural de Cruzeiro do Sul. Eu gostaria de saber se o senhor está a par dessa situação, se o senhor esteve no local, os alunos estão realmente sendo assistidos? Olha lá, no Rio Liberdade, é bom que a gente frise o seguinte: todo o atendimento educacional das comunidades de Liberdade é realizado pelo governo do Estado. Existe uma coisa chamada regime de colaboração, que está previsto na LDB e na Constituição Federal, em que diz que municípios e estados devem repartir as competências, né, e as responsabilidades na medida das suas capacidades de atendimento. Então, municípios priorizam educação infantil e o 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e o Estado prioriza 6º ao 9º do ensino fundamental e médio. Quando existe a ausência de um desses entes, o outro ente, naturalmente, quando se sente responsável, não pode se furtar também, não pode se omitir de prestar esse atendimento. É o que está acontecendo. O Estado do Acre está oferecendo atendimento para 100% das crianças das comunidades do Rio Liberdade. Lá nós temos 7 escolas e 7 anexos. Dessas 7 escolas, 6 já foram reformadas, ampliadas, e 3 dos anexos já foram também reformados e ampliados. Falta uma escola e falta 4 anexos. Né? Então são 5 espaços públicos nossos que precisam ainda de reparos, de reforma. Alguns são galpões, alguns são barracões. Uma professora falou que a origem do material didático, inclusive, foi doado por um barqueiro que faz o transporte de alunos, inclusive nessa escola que o senhor citou, que escolas estão sendo fechadas por falta de professor e sendo utilizadas como depósito, secretário. Olha, na verdade houve uma escola que foi fechada porque só tinha 3 alunos, Alan. E esses 3 alunos foram deslocados, foram remanejados para uma outra escola próxima que fica somente 10 minutos de barco. E o Estado tem colocado à disposição 15 barqueiros, 15 embarcações lá nessas comunidades de Liberdade para realizar esse transporte. Não dá para manter uma escola para 3 alunos. Né? As escolas têm uma quantidade mínima ao todo para estão poder se ali estabelecer. Nessa comunidade do Liberdade, são quantos alunos ao todo? Nós temos em torno de entre 800 e 815 alunos nas comunidades de Liberdade. É uma quantidade significativa, não são poucos alunos, justamente com essas 7 escolas e 7 anexos dessas escolas. O que são os anexos? É porque às vezes fica muito mais viável de realizar, para não ter que deslocar as crianças em transporte fluvial por uma quantidade de tempo muito grande, por uma quantidade de horas grandes,
você opta, a comunidade opta, e isso só é feito em comum acordo, em consenso com a própria comunidade. A Secretaria não toma essa decisão de forma arbitrária ou aleatória, é sempre conversando com as lideranças comunitárias. Quando tem a associação dos produtores rurais, a gente chama a associação para conversar, e a comunidade decide, opta por ter os seus filhos mais próximos. E aí a gente sempre esclarece, olha, a gente coloca o professor e a obra vem no segundo momento. Então, aí a comunidade diz, olha, tudo bem, a gente aceita e a gente disponibiliza o espaço alternativo aqui da comunidade. É isso que faz com que a gente funcione algumas turmas em dependências chamadas de anexos. E mesmo os anexos estão sendo objeto de reformas de ampliação. Para esse ano de 2012, essas 5 dependências que ainda não foram contempladas com reformas e benfeitorias já estão previstas no orçamento de 2012 para que sejam realizadas. Perguntinha dos internautas, que nunca falha. O Neudes Pereira diz o seguinte: secretário, por que os centros da juventude foram passados para a Secretaria Estadual de Educação? Olha, boa pergunta do Neudes. Houve uma grande discussão a respeito do melhor local para o centro de juventude, o foco de atuação desses centros de juventude. A gente sempre tem que lembrar que a Secretaria de Estado é de Educação e Esporte, e os centros de juventude têm um foco muito grande nas atividades esportivas de lazer, e também eles naturalmente já têm servido de espaços de suporte para atividades escolares. Por exemplo, escolas que têm atividades do Mais Educação, do Ensino Médio Inovador, do Bombeiro Mirim, escolas que têm tido uma grande quantidade de projetos complementares, cujas atividades não cabem muitas vezes pela capacidade física nas dependências da própria escola, elas já vinham sendo remanejadas para que acontecessem no espaço do Centro de Juventude. É o caso do Centro de Juventude do São Francisco, você tem ali a Clícia Gadelha, a Pimentel Gomes, a Isamela, a Berta Vieira, várias escolas que acabam utilizando aquele espaço ali como um espaço de suporte às atividades escolares. Então, foi uma decisão natural, né? Já vinha sendo ocupado por nossos alunos, usado de certa forma pela comunidade escolar. Nada mais natural que a Secretaria passasse a ajudar a cuidar também desses espaços, que são espaços que têm surtido e têm prestado um bom serviço para a comunidade. Gente, nosso tempo está estourado, é sempre um prazer bater um papo aqui com o secretário de Educação, Daniel Zen. Secretário, obrigado pela tua participação. Eu te agradeço, Alan. Sempre um prazer tê-lo aqui. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Fique conosco. Até já.